dia, boa tarde, eu não sei o horário que vocês estão vendo isso, mas sejam bem-vindos. Começa agora a nossa primeira aula de filosofia. Eu sou o Samuel, instrutor de filosofia, mas eu não estou sozinho hoje. Essa aula é uma aula especial, uma aula diferente do que vocês estão acostumados. E eu estou muito bem acompanhado com o nosso outro instrutor de filosofia. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Noé, sou o Pedro, mas podem me chamar de Noé. E estamos aqui para a nossa primeira aula de filosofia, uma aula de apresentação para a gente se conhecer e tentar também acertar algumas coisas, né, Samuel? Para a gente conversar com o pessoal como que vai funcionar, o que que vai ser as nossas aulas, enfim. Exatamente. Tanto apresentar quem são os seus instrutores, né? Vocês conhecerem um pouquinho da gente, porque eu sei que é difícil pela internet, né? O EAD deixa a gente cada vez mais distante, mas a gente tenta trazer uma proximidade quanto apresentar a matéria, porque eu sei que muitas vezes filosofia é uma matéria que durante o seu ensino médio foi algo que você não entendeu muito bem, foi algo que acabou passando rápido demais. E a gente está aqui para começar esse caminho passinho por passinho. Vamos ter as nossas aulas desde o início até as explicações mais contemporâneas, mais modernas, mas isso a gente vai ver no decorrer da aula. O Noé Isso. colocou aqui nos slides, né, os nossos Instagrams. Boa. Então, logo de cara a gente coloca e sempre vai colocar o nosso contato aí, a nossa forma de vocês conversarem com a gente. É claro que a gente também vai estar de olho aqui nos comentários das aulas, no que vocês vierem a falar, mas a nossa rede social principal, né, acho que isso a gente firmou desde o do último ano, é o Instagram. A gente está lá, claro que dentro do possível, quando possível, tipo, a gente sempre responde o pessoal, tá ali para atender eles, qualquer dúvida, qualquer angústia até, eles podem vir conversar com a gente, que a gente está aberto. Então, se liguem aí, ó, nos dois arrobas aí, depois deem uma olhada lá no Insta e qualquer coisa vocês podem já mandar mensagem para a gente. Exatamente. Para qualquer dúvida referente a questões, referente à aula ou sobre filosofia mesmo que você viu, alguma coisa não fez sentido, ficou difícil, a gente está aqui para responder essas questões. Tudo bem? Boa. Então, vou começar aqui Se apresentando. apresenta aí para gente, Samuel. Esse rapaz da foto está um pouco diferente do que vocês estão vendo no vídeo, né? Falta um pouco de cabelo. Mas eu sou o Samuel, eu tenho 20 anos, curso Direito na UEL, e entrei no cursinho no finzinho de 2019, né? E já sou instrutor de filosofia a partir do ano de 2020, né? A gente começa o nosso segundo ano aqui como professor, uma experiência que eu tenho gostado muito, assim, é muito gratificante estar aqui com vocês, falar sobre um tema que eu gosto e receber sempre uns feedbacks positivos e mensagens de vocês é muito legal. Eu sou do interior de São Paulo, não sou de Londrina, como eu sei que muita gente que está vendo as nossas aulas também não é de Londrina, porque a UEL é uma faculdade incrível, né? Que muita gente de todo lugar tenta chegar lá e a gente está aqui para ajudar vocês. E eu também, como vocês, não sou daqui, mas a gente veio para aprender mais. E é isso que o cursinho está querendo proporcionar. Noé? Boa. Antes, responde uma pergunta aí pra gente, Samuel. Por que a filosofia e quando foi que a filosofia despertou em você esse sentimento, assim? Cara, acho que a filosofia foi algo que me deixou curioso desde o ensino médio, assim, mas eu confesso que talvez no ensino médio eu não tive a maturidade certa para entender muito bem o porquê, mas é algo que eu sempre ficava pensando assim numas questões que eu falava, cara, mas como que dá essas coisas? Como que existe isso? E eu não reparava que eu não sabia, na realidade, que isso era o comecinho da filosofia, que é o questionar. Aham. E daí, dentro da universidade, quando eu fui tendo um contato mais próximo com a filosofia, né, na sua forma clássica, lendo os textos
sobre ética, que são matérias do curso, eu fui descobrindo que eu falei, cara, eu gosto muito disso. Mas, E a filosofia, eu acho que é isso. É uma coisa, é uma ferramenta que às vezes a gente não percebe, não chama pelo nome de filosofia, mas que acho que está dentro de todo mundo, que é esse lance de questionar, de ser curioso, querer entender tanto quem nós somos, como o mundo que a gente vive e assim por diante. boa. Mano, A pergunta é boa. muito difícil É aí. muito Agora difícil. eu fiquei aqui numa saia justa. Não, mas a Agora, gente se ajuda. Tá tranquilo. Eu sou, então, pessoal, Noé, podem me chamar de Noé. Noé é um apelido, na real, desde muito pequeno, desde criança é meu apelido. Quem me vê hoje sabe que eu não cresci muito, mas cresci em idade, podemos dizer. Meu nome é Pedro, mas Noé é meu apelido. Enfim, a história é porque, quando criança, vieram perguntar meu nome para me conhecer e eu, bem criança besta, falei que era Noé, Noé da sua conta. E aí, por conta disso, os caras falaram que agora você vai ser o Noé, tá lascado. Enfim, caramba, eu não sabia não dessa sabia dessa? história. Eu jurava que, tipo, era um nome composto que tinha Noé envolto em alguma partezinha. Não, eu não tenho nada a ver com Noé, tipo, mas ficou Noé porque eu fui querer fazer a graça e aí o pessoal falou, agora, a partir de agora, então você vai ser o Noé. E desde lá até agora eu continuo sendo chamado de Noé. Bom, pessoal, eu tenho 23 anos, eu curso Ciências Sociais, eu estou no cursinho desde 2018. Desde o meu primeiro ano da faculdade, eu entrei no cursinho, peguei as aulas presenciais, peguei o cursinho do barracão lá, cursinho raiz, onde a galera ficava nas cadeiras de madeira, passava calor, o ventilador fazia barulho, chovia dentro da sala, era uma coisa de louco. Depois também peguei o cursinho mais gourmet, que é o cursinho que a gente tem agora, nossa estrutura é toda chique, né, Samuel? Com ar-condicionado e tudo mais, você chegou a ver lá, Não, é chique mas... demais. Eu cheguei a dar uma aula presencial lá, comecinho de 2020, quando a gente estava ainda nos Nossa, conteúdos básicos. Foi uma saudades. tristeza, nossa, saudades. Eu não vejo a hora de dar uma aula de filosofia com aquele salão cheio de gente e poder. Nossa, a gente ainda vai viver isso. Vai. Estou esperando. Tomara, tomara. A minha saudade é sentir aquele calo na mão de escrever com giz, assim, ó, que a mão fica ressecada. Vixe, se eu perdi, minha mão tá até macia hoje, ó, nem me reconheço mais. A Enfim, letra já está um garrancho. nem sei mais escrever no quadro. Agora a gente só faz aí slides, essas coisas estranhas, mas enfim, é o que tem, né? Vamos É o que dá. sobrevivendo assim. Acho que eu vou tentar responder a minha pergunta também, Samuel, uma autorresposta. Não, Por uma que ótima. filosofia? Cara, as ciências sociais, na real, é muito por conta da filosofia. Eu, no ensino médio, sempre fui um cara, um menino meio bagunceiro, podemos dizer assim. O professor falava, fica quieto aí, moleque, tá atazanando, enfim, esse era eu. E uma vez eu tomei uma bronca de um professor de filosofia e fiquei feio lá com ele, que se eu não tomasse rumo, eu ia acabar me lascando. E a partir desse momento eu comecei a prestar atenção nas aulas de filosofia. Olha como pode, olha a ironia do destino. A aula que eu mais fazia bagunça foi a aula que depois que eu parei para prestar atenção acabou me encantando. As ciências sociais é mais uma opção técnica, porque a parte que mais me encanta da filosofia, assim, é a política. E aí eu poderia encontrar ações políticas de forma mais prática nas ciências sociais. E eu acho que é por isso que eu tenho muito da filosofia, que eu gosto muito da filosofia e que eu me envolvo com a matéria de filosofia e que eu decidi dar aula de filosofia aqui no cursinho, que eu optei por ela. É uma coisa mais pessoal, assim, mas que também me move muito também no meu curso e na minha formação. Mano, eu acho que você usou a palavra perfeita. Com certeza nós dois vamos ser suspeitos a falar de É, filosofia aqui, mas eu acho que o lance da filosofia é realmente encantar. Quando você começa a entender, e é por isso que as nossas aulas elas vão ser
do início da filosofia, do comecinho, e o conhecimento vai ser construído passo a passo. Porque quando você começa a entender e você vai pegando aquele fio da meada e você vai puxando e aquilo não para de sair pergunta, e daí você percebe que o mundo é tão mais complexo do que você imagina, Uhum. e isso é lindo pra caramba. Acho que Então, esse é o... eu Pode acho falar. muito legal. E comigo aconteceu de maneira semelhante, né? Como eu falei, no direito, a filosofia ela é a matéria que vai dar fundamento, né? Às questões do direito e também políticas e tudo mais. E foi, como eu disse, nas aulas de ética da graduação que eu tive esse insight de que falar, cara, eu quero fazer isso. Mas acho que esse é o gancho perfeito para o nosso próximo slide, Samuel. Que é o que é O que filosofia. é isso tudo que encanta a gente, que a O gente que tanto está fala? encantando a gente, né? Você trouxe aqui no slide uma explicação da etimologia da palavra, né? Da origem, e filo, do grego filia, que quer dizer amizade, né? Amizade. Amor, e sofia, do grego, né? Sofia, que quer dizer conhecimento, sabedoria. Então, a filosofia é um amor pelo conhecimento, uma amizade com a sabedoria, né? Algo nesse sentido, não é? Exato, acho que mais em caráter de entendimento da palavra, né? E claro que ela é muito mais complexa quando a gente vai parar para pensar sobre ela. Mas assim, para a gente entender que o filósofo é o cara que é o amante do conhecimento, o amigo do conhecimento. É o cara que busca o conhecimento, que busca entender as coisas, que busca saber como elas funcionam, por que elas funcionam dessa forma. É, acho que isso é mais de caráter introdutório, assim, para a gente apresentar a nossa matéria, Uhum. mas é basicamente isso. Passa aí o slide para a gente falar um pouquinho mais, então, sobre isso. Aí a gente pode tentar, então, entender por que filosofia, ou por que estudar a filosofia, ou por que ser amigo do conhecimento. O que você acha, Samuel? Fala aí, você. Eu acho que responder, né, a filosofia como amigo do conhecimento, esse amor pela sabedoria, é basicamente o que todos os filósofos no decorrer da história fizeram. Que parece um pouco abstrato, você fala assim, como que assim, amar o conhecimento? Mas realmente estabelecer que a investigação racional, né, é o único fundamento para a gente buscar entender esse mundo e não aceitar esse mundo como esse mundo é apresentado para a gente, né? Como muitas vezes ele é estabelecido e a sociedade fala, as coisas são assim. E o filósofo não, o filósofo vai falar, mas por que, que as coisas são assim, né? Por que, que isso Exato, acontece dessa forma? E essas perguntas elas não param, porque entender o mundo em que a gente vive parte de entender quem nós somos. E entender quem nós somos necessariamente vai nos levar a entender as nossas relações com os outros indivíduos. E assim por diante. Então é por isso que a filosofia ela é tão ampla também, né? E a gente vai ver exatamente nos próximos slides como que a gente consegue organizar esse conhecimento filosófico. Porque quando a gente começa a definir aqui, a gente vê que é algo que tem a potencialidade de se expandir ad infinito, né? eu acho que a nossa ideia aqui também é convencer você que está aí assistindo de que, olha, a filosofia ela é muito antiga, a gente vai ver caras lá de antes de Cristo, ideias que talvez não ornem com tanta coerência com o que a gente vive e vê hoje, mas que a essência dela faz parte e pode ser parte da nossa vida nos nossos tempos atuais. Quando que a gente não pode questionar por que as coisas são dessa forma, por que elas acontecem assim, ou o que faz com que isso aconteça dessa forma, o que originou isso, ou o que, enfim, por que as coisas são dessa forma. A gente tenta trazer essa, como eu coloquei ali, compreensão ampla, um interesse, uma interpretação crítica das coisas, não só aceitar uma coisa e porque isso é assim, vai ser sempre assim, né? Exatamente.
E algo que é muito interessante é a gente reparar no decorrer do nosso ano letivo que você vai ver pensamentos de filósofos de mais de 2.000 anos atrás e que você, a princípio, vai pensar: ah, mas o que esse cara pensou sobre política está ultrapassado. A política mudou muito. Hoje a gente tem o Trava Zap, a gente tem fake news, a gente tem um monte de coisa, cara. Não, não sabe, é incompatível. E daí você vai ter a grata surpresa de perceber que aquela reflexão filosófica que fundamenta a democracia lá na Grécia Antiga está fazendo sentido agora. E daí você vai falar, então quer dizer que está tudo ligado? E tá E tudo sim, ligado. O conhecimento se unindo aqui e que a gente vai descobrindo um pouquinho. boa. E, né, falando então, como você falou, né, que a sua área de interesse maior é a política, e a gente então fala, mas política, filosofia, o que que tem a ver? Né? São as formas que a gente tem de organizar o conhecimento filosófico. Você gostaria de apresentar para a gente, não é? Vamos apresentar. Eu vou falar então rapidão, assim, mais ou menos o que, que é isso, como a gente vai estudar. Bom, pessoal, a filosofia não necessariamente pode ser vista só nesse modelo que a gente vai falar aqui. Isso é uma coisa que é interessante. A gente vai seguir o modelo dos eixos temáticos. Assim como a UEL cobra dos alunos, a gente também vai exercitar da mesma forma as nossas compreensões durante as nossas aulas. O que são os eixos temáticos? Os eixos temáticos são grandes caixas, assim, onde a gente consegue enquadrar assuntos e temas e autores dentro de cada um deles. Então a gente vai estudar o eixo temático da política, o eixo temático da estética, o eixo temático da ética. Dentro desses eixos temáticos, a gente vai encontrar vários autores. Inclusive, a gente pode encontrar autores que falam sobre política, sobre estética e também sobre ética. Mas a gente vai ver isso. Por que a gente não vê um autor só ver tudo que ele fala? Porque a gente precisa também pensar seguindo as normas da prova. Ela provavelmente vai te cobrar de uma forma mais enquadrada um conhecimento. Quando ela vai cobrar algo mais político de um autor X, você já vai conseguir filtrar isso quando você for fazer a sua questão. Olha, a gente está falando da questão política de Aristóteles. Ah, então já lembro que isso eu vi lá em tal aula. Enfim, além disso, a gente, claro, vamos explorar o que são esses eixos e o que eles estudam, né? Quer falar sobre isso, Samuel? Com certeza. E acho que um ponto muito interessante que você levanta para a gente a respeito do por que a gente não fala tudo de um filósofo em uma aula. Por exemplo, a aula de hoje é sobre Platão. A gente vai pegar Platão de cabo a rabo. Por quê? Porque os filósofos, principalmente todos os nossos filósofos clássicos da Grécia Antiga, eram homens polivalentes. Eles Exato. analisavam questões das mais diversas áreas. E se a gente pegar uma aula e misturar conceitos de política, estética, ética, epistemologia, pode ser que fique muito confuso, porque a gente vai estar falando de temas diferentes e o único ponto em comum entre eles é o autor. É exatamente você, numa aula de biologia, tá falando sobre animais, plantas, atmosfera, tudo junto, porque quem escreveu é a mesma pessoa. E daí fica confuso. Então é por isso que a gente tem os eixos temáticos. Né? E os eixos temáticos principais, então, que a gente vai analisar é a política. Política, que você é o que você já sabe aí. A gente vai estar falando sobre, então, o Estado, o governo, forma de governo e todos os elementos que envolvem a política, da democracia, a ditadura, da monarquia, e todas as suas formas, o que significa política e como ela se dá. A gente vai estar falando sobre estética também, a análise e investigação a respeito da arte e do belo, o que é belo, né? No que consiste a beleza, é uma questão da filosofia. Você talvez pense, mas isso não tem nada a ver, isso é um assunto fútil. Não, a beleza e o que é belo e a arte são elementos extremamente importantes. Então, é essa parte da filosofia que vai se analisar. A gente vai também ter a parte da ética e os pensadores que vão pensar a respeito da ética.
e a ética ela busca responder uma pergunta muito antiga e clássica, que é como se viver, né? Então, ela basicamente é a área da filosofia que vai questionar as ações humanas, né? O como que a gente deve agir e como que a gente... Opa, quase meu celular caiu. Como a gente deve viver. E, por fim, a epistemologia, que é a investigação a respeito do conhecimento, de onde surge o conhecimento, como o conhecimento se dá, e qual conhecimento, qual fonte de conhecimento é uma fonte segura, né? O que, que a gente pode saber de verdade a respeito do mundo. Então, são essas 4 principais áreas de investigação que a filosofia vai trazer e que a gente Boa. vai estudar. Isso. Foi? Eu Foi. acho que deu, né? Acho que deu para entender. É um resumão. A Ó, gente vai deixa eu... fazer isso Volta bem só mais. uma, rapidão. Volta lá, rapidão. Eu falo assim, tipo, a gente pode resumir cada uma em uma palavra, né? Tipo assim, a política estuda as relações de poder. A estética, o belo, a beleza, né? E a arte. A ética, as ações humanas, né? O que é certo, o que é errado, qual ação é correta. Como E a agir. epistemologia, a gente tem até um segundo nome para epistemologia, que é a teoria do conhecimento. Às vezes é até mais fácil de lembrar com esse nome, mas a gente fala epistemologia porque é mais bonita, mais rebuscado, É enfim. o nome certo, é o nome Exato. filosófico. Então é isso. Caso você queira anotar, fica aí as nossas palavrinhas. Como a gente vai trabalhar esse conteúdo? Bom, eu e o Samuel, nós estudamos em horários diferentes e a gente também tem outras obrigações, né? Como a gente trabalhou no ano passado e os nossos planos de trabalho para esse ano? A gente grava as nossas aulas e os nossos conteúdos de forma individual, mas separados durante a semana. Por exemplo, o Samuel vai ficar responsável pela unidade 2. Então, o Samuel vai gravar as aulas durante a semana da unidade 2, e eu gravo a da 3 na semana seguinte. A gente vai se intercalando durante a nossa matéria e o nosso conteúdo. Isso não quer dizer que a gente vai deslocar os nossos conteúdos ou falar coisas totalmente diferentes ou um sobressair o outro. Porque a gente não consegue, infelizmente, gravar essa aula toda vez, né? Tipo, acho que até... Exatamente. Pode É, falar, falei. não, mas é exatamente isso, que apesar da gente estar levando isso de maneira separado, né? Cada um dando uma unidade, a gente está conversando a semana inteira. Eu estou assistindo as aulas que o Noé disponibiliza, e assim, então a gente está ali caminhando no mesmo conteúdo. Então, Exato. são professores diferentes, dando aulas diferentes, mas caminhando um conteúdo único e juntos. Então, assim, como a gente estava falando a respeito das dúvidas, vocês têm total liberdade para perguntar as dúvidas tanto para mim quanto para o Noé. Por uma questão prática, né? Vale a pena ressaltar que na aula do Noé é melhor perguntar para o Noé, porque ele que preparou ali com todo cuidado. Quando for minha aula, pode ir lá perguntar para mim. Mas também, caso o Noé não possa responder, eu vou estar à disposição e assim Exato. Não impede nada. Exato. nada impede, porque exatamente a gente vai estar trabalhando todo ano juntos, num conteúdo único para vocês, tudo bem? Então, a gente até deixa, né, uma abertura aqui para sugestões, né, Noé? Isso. A gente pensou aqui, pessoal, não sei nem se talvez esse modelo de aula que a gente está fazendo agora é algo que a gente está fazendo pela primeira vez. Não sei se isso agrada a vocês, se não agrada, se trazer algum conteúdo diferente nesse formato aqui é algo legal. Se vocês querem trabalhar os conteúdos e como trabalhar eles, enfim, tirar as dúvidas, não tirar as dúvidas, se vocês tiverem sugestões, é só vocês deixarem aí nos comentários, a gente vai estar atento e lendo o que vocês quiserem comentar aí, para a gente trabalhar em cima disso, para tentar trazer o melhor conteúdo possível, porque a gente também não tem nada definido sobre esse ensino remoto, a gente não é os reis da comunicação à distância, pelo contrário, eu estou aprendendo muito, então eu acho que a gente está aí... Quanto analógicos ainda. Exato, exato, ainda mais os caras da filosofia, a gente está ainda tentando se adaptar, então qualquer coisa, deixem aí nos comentários, podem falar lá com a gente também no Insta, só mandar mensagem, é mais para a gente tentar dialogar com vocês, tentar fazer algo que não fique tão
parado, que vocês fiquem sem interesse. Acho que esse é o principal intuito. Com certeza. E a gente tem aqui como vocês, né, vão se preparar para o vestibular e como a gente vai ajudar vocês a fazer isso, né? Aqui o Noé colocou algumas dicas, né? E é o caminho inicial que a gente deve seguir, que é a respeito da leitura, né? Tanto do material que a gente disponibilizar em aula, né, Noé? Isso. Quanto leitura de outros textos. E dentro desses textos, se houver dúvidas, que a gente vai estar ali disponível para ajudar vocês. E porque, principalmente na prova da UEL, a gente tem uma característica que é, assim, é a maior característica da UEL, que é uma prova com questões de múltipla escolha densas, questões que precisam de interpretação. Muitas vezes não são questões difíceis em termos de conteúdo, né? É um conteúdo filosófico, um conceito fácil, um conceito que você sabe, mas que por causa da escrita ele fica denso, ele fica difícil, na hora da prova dá nervoso e daí você não sabe como responder. Então, por isso que é essencial praticar a leitura e a interpretação de texto, porque vocês vão perceber que muitas das questões vocês matam na interpretação de texto, que é a base fundamental. Outras dicas também, não é? Claro. Bom, a gente colocou aqui elementos centrais do manual do candidato que a gente encontra na própria UEL, mas isso também é por experiência própria. A gente fez o vestibular e também a gente estudou para o vestibular, e aí a gente está acompanhando os vestibulares há alguns anos, também elaborando simulados e tal. Então a gente dá uma mapeada sobre como funciona mais ou menos a prova da UEL. Isso da leitura crítica que o Samuel falou é muito importante. Às vezes existem alguns termos que são técnicos, assim, um nome mais chatinho, mas que é uma coisa simples. A gente também vai alertar sobre isso. Mas principalmente as questões da UEL, eu acho que elas exigem esse treino. Então é preciso que você constantemente faça os exercícios da apostila, que vocês tirem as dúvidas, principalmente, corrijam os erros, entenda por que você errou, e a gente está aqui para ajudar sobre isso. Um outro elemento legal e interessante é a interdisciplinaridade. A UEL cobra muito isso, ela adora isso nas redações, ela adora isso nas questões de escrita, que você precisa dissertar lá. Então, a gente vai tentar se atentar não só à filosofia, mas também tem fatos históricos que interferem no momento que o cara está pensando daquela forma. Por que a gente pensa hoje da maneira com que a gente pensa? O que influencia no nosso pensamento? O que influenciava no pensamento daquela época? Isso também é importante na contextualização e no entendimento da filosofia, até mesmo para uma questão de história, para você escrever uma redação, para uma questão de sociologia. As questões, elas dialogam muito, elas falam muito entre elas, tanto que a prova é uma prova temática, onde a gente tem um tema central para conduzir as outras questões que vão vir aparecendo durante a prova. Claro que isso a gente vai trabalhar mais durante o nosso ano aí, mas a gente queria dar essas indicativas iniciais para vocês ficarem ligados sobre as questões, sobre fazer os exercícios, sobre a gente estar aqui disponível para ajudar vocês e também para a gente se apresentar. Eu acho que é basicamente isso, né, Samuel? Coloquei ali um último elemento. Eu acho que é isso. É isso, né? Era principalmente, né, a gente lembrar um pouquinho do que é filosofia, como a gente falou no começo da aula, e acho que deu para fazer isso, deu para a gente ver como a gente vai organizar esse conhecimento e também nos apresentar, né? O Samuel aqui, que não é de Londrina, o Noé, que não é Noé, então a gente conhecer um pouquinho mais, criar um pouquinho desse contato e incentivar vocês, principalmente, a participarem das aulas, a mandarem suas dúvidas, não tenham vergonha, ninguém vai ficar te stalkeando no Instagram, pode mandar, ou também, né, se vocês quiserem escrever os comentários aqui, que vai estar disponível para vocês comentarem nas aulas, e assim por diante. Que a gente possa ter um ano de conhecimento muito rico, né? Que a gente venha
se ajudar e crescer nesse conhecimento cada vez mais e juntos. Então, acho que é isso. Deixo aqui um abraço para vocês, Noé. Eu também deixo o meu abraço. Eu esqueci de falar que eu sou de Londrina também, né? Quer dizer, também não, né? Eu sou de Londrina. Mas, enfim, se a galera quiser mandar meme aí também, pode mandar meme no Insta. Se quiser zoar, pode zoar também. Se quiser conversar, a gente troca uma ideia. A gente está aí para isso, pessoal. Acho que a principal ideia é que vocês fiquem motivados, que vocês estejam firmes com a gente, que a gente tenha o nosso objetivo, que é alcançar essa aprovação no vestibular, mas também crescer como pessoas, crescer na nossa vida e aprender cada vez mais. Eu acho que a busca pelo conhecimento vai ser de nós, eu, Samuel e vocês também. Então Exato. é isso. É isso, né? É o que a gente viu na aula e que a gente vai ver o curso todo, que Exato. A filosofia não é para o vestibular, a gente não vai estar estudando para o vestibular da UEL, a gente vai estar enriquecendo a nós mesmos, a nossa vida, e por consequência a gente vai passar no vestibular. Mas isso aí é consequência. Isso é consequência. É muito maior. Só fruto. Então, mas é isso. Pessoal, muito obrigado. Deixo o meu agradecimento também. Valeu, pessoal. Até a próxima.